Salve galera! Hoje nós estudaremos uma grandeza importantíssima para o teu vestibular. Torque ou então momento de uma força. Quer saber o que essa figura aqui tem a ver com a aula? Vem pro vídeo que eu te explico. Bom, para que você possa entender o que essa figura tem a ver com a grandeza que eu preciso apresentar para você, antes eu preciso dar uma simplificada nesse panorama. Quer ver? Ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Imagina que fosse uma abraçadeira, tá? Abraçadeira é aquele negócio onde você conecta a porta lá na tua casa. E isso aqui é uma porta vista de cima, beleza? Bom, e aqui é a força que você aplicou, tentando fazer com que a porta girasse, beleza? Bom, quando você puxar a porta dessa maneira aqui, ó, dá para perceber que ela vai tentar girar contrário ao sentido do relógio. Contrário ao sentido do relógio é o sentido anti-horário, beleza? Bom, agora eu preciso apresentar para você alguns elementos fundamentais na aula de hoje, beleza? Bom, agora eu vou colocar aqui duas retas auxiliares. Pronto. Gente, tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta aqui que passa pela força aplicada, ela é imaginária, tá bom? E ela recebe o nome de linha de ação da força F. Ela apenas contém a direção da força aplicada. Pronto, só isso. Esse pontinho aqui, ele recebe o nome de polo. É o ponto em relação ao qual se estuda o giro. Bom, essa distância aqui, ela recebe o nome de braço ou então alavanca. Ela é a distância desde o polo até a linha de ação. Uma coisa muito importante na aula de hoje. A força aplicada e a alavanca devem ser sempre perpendiculares. Beleza? Ótimo. Bom, como eu te disse agora há pouco, se eu aplicar uma força desse jeito aqui, a tendência é que ela causa torção, é que ela causa giros contrário ao relógio. Giros contrário ao relógio pertence ao sentido anti-horário. Beleza? Pronto. Esses são os meus elementos. A grandeza que eu preciso apresentar hoje para vocês, ela recebe o nome de momento. Existem alguns vestibulares que chamam também de torque. É a grandeza que mede a capacidade que uma força tem de realizar torções, de realizar giros. Ela é definida da seguinte maneira, ó. Você pega o módulo da força aplicada vezes a alavanca. Apesar de ela lembrar a fórmula da grandeza trabalho, os conceitos são diferentes. Enquanto o trabalho ele representa a quantidade de energia que é transferida ou então transformada, o momento ou torque ele traduz a capacidade que a força tem de realizar giros ou então torções. Tudo bem, gente? Ó, em termos de unidades do sistema internacional, a unidade da força é o Newton, a unidade da distância é metro, portanto, a unidade do momento é Newton vezes metro. Bom, quem vai ser essa distância aqui? Eu já havia descrito aqui, né? Essa distância ela recebe o nome de braço ou então alavanca e ela é medida desde o polo até a linha de ação. Bom, deixa eu te dar um exemplo do que isso representa. Sabe o que isso aqui representa? Isso aqui pode representar, por exemplo, o braço de uma pessoa que está recebendo a famosa chave de braço, ou então armlock no MMA, ou então jiu-jitsu, né? Tá vendo esse traço branco aqui? Ele representa o braço da pessoa. Sabe o ombro da pessoa? A articulação do ombro representa o polo. Sabe o braço do cidadão com short azul? Representa a força aplicada. Ele quer causar giro do sentido anti-horário. Beleza? Bom, como esse movimento ele vai contrário ao da articulação, isso vai causar dor no braço do cidadão. Então, se ele não bater para que ocorra a desistência, o braço dele pode até quebrar. Tá bom? O Dercy, por que ele não aplica, por exemplo, uma força aqui? Gente, se ele aplicar uma força F' mais aqui abaixo, sabe o que vai acontecer? A alavanca vai ser menor. Chamar de D'. Se a alavanca é menor, o poder de torção é menor, aí o golpe não é tão eficiente assim. Tudo bem, gente? Bom, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que eu tivesse uma gangorra desse tipo aqui, ó. Tá bom? E aqui eu tenho uma barra que está apoiada nesse pontinho aqui, ó. Pronto. E é em relação a esse ponto que eu quero estudar o giro. O ponto em relação ao qual se estuda o giro é chamado de polo. Perfeito. Faça de conta que eu tivesse aplicado uma força aqui, ó. Faça de conta que eu tivesse aplicado uma força aqui, por exemplo, de 100 newtons. Beleza? Aí eu pergunto assim para você, ó.
de quanto é o momento dessa força. Vamos chamar essa força aqui de força F1. Beleza? Vamos lá? Primeiramente, vamos desenhar a linha de ação dessa força. Linha de ação é a direção da força. Pronto. O que seria o momento da força 1? O momento da força 1 seria o módulo da força 1 vezes a alavanca da força 1. Bom, o que é essa grandeza média? A capacidade que essa força tem de causar giros. Vamos lá? O módulo da força 1 vale 100. Vamos ver quem é a alavanca da força 1? A alavanca é a distância da linha de ação até o polo. Opa, essa distância aqui ó, é equivalente a 4 metros. Veja que a distância e a alavanca elas devem ser perpendiculares. Pronto. Portanto, isso aqui vai dar 400. A unidade é a unidade da força, Newton, vezes metro. Perfeito. Bom, vamos ver em que sentido essa força quer causar giros? Se existisse apenas essa força em relação ao polo adotado, ó, se eu empurrasse a barra desse jeito aqui, ó, ela queria causar giros desse jeito aqui, ó. Se tivesse só essa força, ela tenderia a empurrar a minha barra para baixo. Então, ela tenderia a empurrar a minha barra neste sentido. Este sentido é igual ao do relógio. Sentido igual ao do relógio eu chamo de sentido horário. Beleza? Perfeito. Bom, mas sabe o que eu quero fazer? Eu não quero que a minha barrinha gire. Eu não quero que a minha barrinha gire. Para que a minha barrinha não gire, sabe o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que aplicar uma força lá do outro lado para que essa barrinha não levante. Eu vou ter que aplicar uma força desse jeito aqui, ó. Pronto. De quanto, Dercy? Não sei. Eu vou chamar essa força aqui, ó, de força F2. De quanto, Dercy? Não sei. Beleza? Bom, mas eu sei o seguinte. Se não quero causar giros, sabe essa força aqui, ó? Ela tem que impedir que a minha barra levante. Ah, então peraí. Se apenas a força 2 estivesse atuando, sabe o que ia acontecer? Ela ia empurrar a minha barrinha para baixo. E se ela empurrasse a minha barrinha para baixo, ela ia causar giros nesse sentido aqui, gente, ó. Esse sentido é contrário ao relógio. Sentido contrário ao relógio é o sentido anti-horário. Então, peraí. O momento da força 2 vai ser o módulo da força 2 vezes a alavanca da força 2. O módulo da força 2, não sei. A alavanca da força 2 é a distância da sua linha de ação, tá aqui, até o polo, 1 metro. Então, peraí. Se eu quero que a minha barrinha permaneça estática, ela não pode girar. Se ela não pode girar, tudo que quer causar giros no sentido anti-horário tem que ser igual a tudo que quer causar giros no sentido horário. Então vamos lá. Quem quer causar giros no sentido anti-horário é a força F2. O seu momento é F2 vezes 1. Tudo que quer causar giros no sentido horário é o F1. O seu momento é 400. 1 vezes F2 é F2. F2 é igual a 400. Pronto. Se o F2 for 400, a minha barrinha permanece estática. Ok? Portanto, aprenda isso. Quando você estiver diante de uma barrinha, ou seja, de um corpo extenso, para que ela não gire, o momento das forças no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento das forças no sentido horário. Isso é equivalente a dizer que o momento resultante é zero. Beleza? Bom, agora preste atenção no que eu vou te dizer. Tá vendo que aqui existe um apoio? Sempre que houver apoio, existe o que a gente chama de força normal de contato. Beleza? Então vamos colocar aqui a chamada força normal de contato. Vamos colocar aqui a força normal de contato. Beleza. O Dercy, tá equilibrado? Tá equilibrado. Se tá equilibrado, gente, sempre, tudo que empurra para cima tem que ser igual a tudo que empurra para baixo. Isso aqui, gente,
é a mesma coisa que dizer que a força resultante é zero. Dersim, se a força estiver inclinada, aí você decompõe, tá bom? Dersim, quem são as forças que empurram para cima? Apenas a normal. Quem são as forças que empurram para baixo? F1 mais F2. Empurrando para baixo, o F1 valia 100, o F2 acabei de achar, vale 400. Portanto, a intensidade da força normal é igual a 500 newtons. Pronto. Beleza. Portanto, quando você estiver diante de uma barrinha, ou seja, de um corpo extenso em equilíbrio, para que ele fique equilibrado, eu tenho que obedecer essas duas condições. Primeira, a força resultante tem que ser igual a zero. Isso equivale a dizer que tudo que empurra para cima é igual a tudo que empurra para baixo. Ou tudo que empurra para a esquerda é igual a tudo que empurra para a direita. Dersim, se a força estiver inclinada, aí você decompõe. Isso basta, Dersim? Não. Além disso, você tem que garantir que não vai ter giros. E para que não tenha giros, o momento resultante tem que ser zero. Em outras palavras, o momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Beleza? Bom, aí eu pergunto assim para você. Por que a força normal ela não entra quando a gente faz o equilíbrio de momentos? Preste atenção, ó. Se você fizesse o momento da força normal, vamos lá. O módulo da força normal é 500. Quem seria a alavanca da força normal? A alavanca é a distância da linha de ação até o polo. Linha de ação é a direção. Linha de ação é a direção da força. Tá aqui, ó. A linha de ação não está passando pelo polo? Então, a distância dela até o polo é zero. Ah, então quer dizer o seguinte: quando você tiver uma força cuja linha de ação passar pelo polo, o momento dela é zero. Então não precisa nem você colocar. Bom, deixa eu te dar mais um exemplo para consolidar essas informações. Mais um exemplo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma situação cotidiana aí em nossa residência. Quando você vai abrir, por exemplo, uma porta qualquer, tá bom? Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui, ela contém as dobradiças, tá? As dobradiças ficam aqui, ó. Geralmente tem 2 ou 3 dobradiças. As dobradiças atuam como polo. É o ponto em relação ao qual você vai estudar o giro, tá bom? E aqui, ó, está a força aplicada. Beleza? Então, a distância que você vai usar é essa daqui, ó. Chamar isso aqui de distância número 1. Agora, presta atenção aqui, ó. Quando você aplica a força lá na outra extremidade, chamar isso aqui de distância número 2. Ó, situação número 1, situação número 2. Apesar de as forças serem iguais, como a distância 2 é maior que a distância 1, o momento em 2 é maior que o momento em 1. Então, a situação de número 2, a capacidade que a força tem de realizar a torção, de realizar o giro, é maior. Então, ela fecha com maior facilidade. É por esse motivo que a maçaneta ela fica do lado oposto da abraçadeira. Agora, dá uma olhada nessa situação aqui, gente. Em qual figura o momento tem maior módulo? Vamos lá? Bom, o momento de uma força vai ser módulo da força vezes a alavanca. Vamos ver quem vai ser o momento lá na situação referente à figura A. Lá na figura A, o módulo da força é 750. Pronto. Coloca aqui. Quem que é esse Dzinho? É a distância da linha de ação até o polo. Vamos lá, gente? Linha de ação é a direção da força. Tá aqui, ó. Linha de ação é a direção da força. Beleza. Polo é o ponto em relação ao qual se estuda o giro. Tá aqui, ó.
Então, essa distância aqui, gente, ó, engana, hein? Toma cuidado. Essa distância aqui é 0,2 metros. Então, vou colocar aqui 0,2. 0,2 vezes 750, isso aqui dá 150. A unidade é Newton vezes metro. Bom, se eu empurrar isso aqui para baixo, a minha barra ela tende a girar a favor do relógio. A favor do relógio é sentido horário. Beleza? É só você imaginar, ó, que se eu deixar isso aqui descer, daqui a pouco a minha barra está aqui, né? Então ela gira obedecendo o sentido do relógio. Beleza? Agora presta atenção aqui na situação B de bola. O módulo da força é 510. Vamos ver quem é a alavanca? Ó, aqui está o polo. Polo é o ponto em relação ao qual o cisto do giro. A linha de ação da força está aqui. Linha de ação da força é a direção da força. O polo está aqui. O polo é a distância da linha de ação até o... A alavanca é a distância da linha de ação até o polo. 30 centímetros é 0,3 metros. Então já vou colocar aqui assim, ó. Pronto. Isso aqui dá 153. Portanto, o momento da figura B é maior que o momento da figura A. Se eu empurrar isso aqui para baixo, ele vai girar de acordo com o relógio, e de acordo com o relógio, isso aqui é sentido horário. Bom, mais um exemplo. Em um parque, foi construída uma gangorra assimétrica, conforme a ilustração anterior. Se um primeiro garoto de massa 40 kg sentar na extremidade da parte mais curta da gangorra, então, peraí, vai chegar um garoto aqui e vai sentar aqui, ó. Então, ele vai exercer aqui uma força equivalente a seu peso. Então, vai ser a massa dele vezes a gravidade. Beleza. Qual deverá ser a massa de um segundo garoto que sentará na outra extremidade para que a gangorra fique em equilíbrio? Opa! Então, aqui vai sentar um outro garoto. Vou chamar de garoto B. Ótimo. E ele quer que essa gangorra ela permaneça em equilíbrio. Bom, veja que a gangorra ela está apoiada aqui, ó. É em relação a esse ponto que nós estudaremos o giro. O ponto em relação ao qual se estuda o giro é chamado de polo. O ponto em relação ao qual se estuda o giro é chamado polo. Beleza. Bom, como ele não falou nada a respeito da massa da gangorra, admitiremos que a massa dela é desprezível. Dercy, e se a massa da gangorra não fosse desprezível? No próximo exemplo eu vou te dizer o que você faz. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Como a gangorra é um corpo extenso em equilíbrio, eu tenho que obedecer duas coisas. A primeira coisa, a força resultante tem que ser zero. Dizer que a força resultante é zero é dizer que tudo que puxa para cima é igual a tudo que puxa para baixo. Outra coisa, o momento anti-horário tem que ser igual ao momento no sentido horário. Sempre que tiver uma barrinha equilibrada, você pode dizer isso. Vamos lá? Vamos fazer assim, ó. Bom, imagine que existisse só o primeiro garoto. Se ele se sentasse aqui, gente, a tendência é que a minha barrinha girasse nesse sentido, ó. Esse sentido aqui é contrário ao relógio. É anti-horário. Tá bom? Então vamos lá, ó. Essa daqui é a linha de ação do peso do primeiro garoto. Bom, quem vai ser o momento dessa força? O momento dessa força vai ser o módulo dessa força vezes a alavanca. A alavanca é a distância da linha de ação até o polo, 1,5. Tem mais alguma força do lado esquerdo? Não. Então acabou. Agora vamos lá do outro lado. Bom, o segundo garoto, quando ele senta aqui, ó, ele quer causar giros a favor do sentido do relógio. O sentido horário. Então, o momento no sentido horário vai ser o módulo da força, que é equivalente ao peso dele, vezes a alavanca, 2,5. Pronto. Tem mais alguma força à direita do polo? Não. Então acabou.
Agora vamos fazer assim, ó. Gravidade multiplica dos dois lados. Então você pode cortar. Em A, o texto fornecia. Era 40. 40 vezes 1,5, 60. Pronto. Agora você faz assim, ó. Aquele 2,5 ali, ele multiplica, ele vai descer dividindo. Fazer aqui rapidinho, ó. A massa do garoto B é 2,4 não, né? 24 quilogramas. Pronto. São crianças, né, gente? Beleza. 24 quilogramas. Tá bom? Então, se os carinhas estivessem aí na Terra, por exemplo, ó, a aceleração da gravidade na Terra é 10, né? Então seria massa do garoto A 40, gravidade 10, então o peso seria 400. Massa do garoto B 24, gravidade 10, então o peso seria 240. Tá bom? Por exemplo, e se eu perguntasse para você quanto que é a força exercida sobre o apoio aqui, ó? Bom, perguntar a força exercida no apoio é a mesma coisa que perguntar o valor da força normal aqui, ó. Vamos lá, gente? Então você faz assim, ó. Tudo que empurra para cima, normal, é igual a tudo que empurra para baixo. O peso do A mais o peso do B. O peso do A era 400, o peso do B era 240. Portanto, a normal no ponto de apoio é 640 newtons. Pronto. Deixa eu ver se você estava atento na explicação. Deixa eu marcar aqui. Aí. Deixa eu ver se você estava atento na explicação anterior. Por que a força normal não entra quando eu coloquei o equilíbrio de momentos? Preste atenção, gente. Quando você fizer o equilíbrio de momentos, a força normal, a linha de ação dela passa pelo polo. Aí quando você fizer, por exemplo, ó, momento da força normal é o módulo da força normal vezes a alavanca dela. O módulo da força normal é 640, a alavanca dela é zero, porque ela passa pelo polo, então a distância dela até o polo é zero. Então, o momento da força normal é zero. A normal não causa giros em relação a esse ponto. Tá bom? Uma coisa muito importante que a gente pode ressaltar aqui, gente, é a seguinte. É interessante você perceber que, como a nossa barra é rígida, se um ponto dela está em equilíbrio, todos os outros pontos estão em equilíbrio. E daí, Dercy, o que isso quer dizer? Apesar de eu ter adotado como polo o ponto de apoio, qualquer outro ponto que você adotasse como polo, o exercício ficaria idêntico. Lógico, utilize como polo pontos que ficam fáceis para você realizar a leitura da distância. Tá bom? Beleza. Vou fazer mais um aqui, considerando o peso da barra. Este exercício, por exemplo, caiu no Enem e ele está na lista de exercícios cujo link está aqui, ó, disponibilizado para vocês. Vamos lá. Ó, em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Barra cilíndrica e homogênea. Daqui a pouco eu vou te dizer o que isso tem a ver com o exercício. Ele propôs que fizessem a medição da barra, da massa da barra, utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio. Beleza. Nessa situação, qual a massa da barra obtida pelos alunos? Vixe. Vamos lá? Bom, aqui existem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiramente, ó, vamos desenhar aqui o ponto de apoio, tá? Desenha aí o ponto de apoio. Esse pontinho de amarelinho aí, ele vai atuar como nosso polo. O polo é o ponto em relação ao qual se estuda o giro. Lembra que eu havia dito?
Quando a barra é rígida, qualquer ponto pode ser adotado como polo, mas adote como polo pontos que ficam de fácil medição de distância. O apoio geralmente fica fácil de medir distância. Tá bom? Beleza. Lembra que ele havia dito que tinha feito 8 partes iguais aí? Cada uma das partes eu vou chamar de desenho. Tá bom? Cada uma das partes eu vou chamar de desenho. Tá. Agora eu vou fazer assim, ó. Ali no ponto de apoio eu vou chamar de polo. E esse pontinho aqui, ele é bastante especial para mim, ó. Muito especial para mim. Ele vai ser chamado de CM. Dersim, o que significa CM? CM significa centro de massa da barra. Dersim, o que significa centro de massa da barra? É como se todo o peso da barra tivesse concentrado aí. A rigor, o peso da barra fica distribuído ao longo de toda a barra. Fica muito difícil de a gente trabalhar dessa maneira. Então, quando você estiver trabalhando com figuras homogêneas, ok? Irregulares, que é o caso aí de uma barra cilíndrica, né? Você coloca o peso dela no meio dela, tá bom? Sempre assim. Você coloca o peso da barra homogênea no meio dela. Então aqui eu vou colocar, ó, o peso da barra no meio dela. Dersim, o que é meio da barra? Ela não tem 8 marcações? O meio dela é 4 para um lado e 4 para o outro lado. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Nessa outra extremidade da esquerda, eu tinha o peso do saco de arroz. É a massa dele vezes a aceleração da gravidade. A distância do peso do saco de arroz até o polo eram 3 marcações. Portanto, 3 desenhos. Dersim, esse 3 desenhos é a alavanca do peso do saco de arroz? É. Veja que está perpendicular aqui, então vai ser a alavanca. Tá bom? O Dersim, o peso do saco de arroz, ele puxa a barra no sentido anti-horário? Perfeito. Se tivesse só ele ia empurrar a minha barra para baixo assim, ó. Isso faria ela girar anti-horário. Beleza? Bom, agora vamos do lado direito do polo. Quando a barra é homogênea, o peso é colocado no centro de massa dela. Dersim, por que nos exercícios anteriores você não colocava o peso da barra? Porque o peso dela é desprezível. Dersim, por que você colocou o peso da barra aí? Gente, ela não tem 8 marcações? 4 para cada lado. Beleza? Então isso aqui é o peso da barra. É a massa dela vezes a aceleração da gravidade. Bom, já que tem 4 para cada lado, a distância do peso dela até o meio, até o ponto de apoio, né, acaba sendo desenho apenas. Como o peso dela empurra para baixo, o peso dela quer causar giros no sentido horário. Mas, como a barrinha está em equilíbrio, não vai ter giros. Então, o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Vamos lá? Anti-horário. Existe o peso da barra. Anti-horário. Existe o peso do saco de arroz vezes a alavanca dele, que é 3D. Horário. Existe o peso da barra no centro de massa dela vezes a gravidade. Vamos cortar? Gravidade dos dois lados, você pode cortar. Desenho dos dois lados, você pode cortar. A massa do saco de arroz era 5. 5 vezes 3, 15. Então a massa da barra era 5 vezes 3, que dá 15. 15 está na sua alternativa elefante. Beleza. E se eu perguntar assim para você, ó, quanto seria o valor da força normal de contato no ponto de apoio? Nós já fizemos isso, hein? Bora lá? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, o peso da barra aqui na Terra, local onde a gravidade é praticamente 10, é 150. O peso do saco de arroz é 50. Então, já que está equilibrado, a força resultante também tem que ser zero. Se a força resultante tem que ser zero, tudo que puxa para baixo, 50 mais 150, tem que ser igual a tudo que empurra para cima. A única força que empurra para cima é a normal. Para equilibrar,
50 mais 150, ela tem que ser 200 para cima. Portanto, a força normal é 200 para cima. Beleza? Bom, então, vamos resumir então? O que é momento de uma força? Capacidade que uma força tem de realizar giros ou então torções. Se estiver falando que está em equilíbrio, gente, ó, se for ponto material, aí basta que a força resultante seja zero. Beleza? Agora, se for uma barrinha, se for um corpo extenso, além da força resultante ser zero, aí não pode ter giros. Isso quer dizer que o momento resultante tem que ser zero. Ou seja, momento anti-horário tem que ser igual ao momento horário. Beleza? Senhores, bons estudos aí para vocês e até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai subir um pouco mais de nível. As forças vão ficar inclinadas e nós teremos dois apoios. Até mais, gente. Bons estudos aí para vocês.